O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Muito bom dia! Este é o Salmo do pastor Davi. É o meu salmo preferido. Mas na verdade nós sabemos que temos um supremo pastor, temos um Deus de amor, temos um Deus que cuida da nossa vida, que nos ama em toda e qualquer circunstância. O seu amor é tão intenso por nós que ele tem cuidado de nos levar pelos pastos verdejantes, por lugares tranquilos, para que nós possamos ter a certeza que ele nos ama, nos ampara e nos conduz. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 14, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: o escarnecedor procura a soberba e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Provérbios capítulo 14, o verso 6. O escarnecedor procura a soberba. Todo aquele que é soberbo jamais conseguirá encontrar salvação, porque somente em Jesus Cristo nós encontramos a salvação. O soberbo irá se sentir extremamente capaz, inteligente, superior a todos os ensinamentos, jamais irá se render ao encanto de Jesus Cristo. Portanto, o final deste é a morte. Mas aqueles que se humilham, aqueles que se colocam diante dos pés do Senhor, irão encontrar o perdão, irão encontrar a graça e também receberão a salvação em Jesus Cristo. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 94, o versículo 1 e o versículo 2. Ó Senhor Deus das vinganças, o Deus das vinganças resplandece. Exalta-te ao juiz da terra e dá pago aos soberbos. A cada capítulo que nós estudamos da palavra de Deus, da história do povo do Senhor, nós vemos que Deus sempre se revelou para os seus filhos. Deus sempre quis que o seu povo lhe entendesse como sendo um Deus de amor. O relacionamento que deveria ser construído entre Deus e o povo, a base sempre era o amor. Embora Deus estivesse entregado nas mãos do seu povo as leis, os seus ensinamentos, que era a expressão do seu caráter, mas Deus sempre esperou que esse povo guardasse no seu coração esses ensinamentos e respondesse em fidelidade a Deus como uma resposta de amor por tudo que Deus tinha feito e estava fazendo por cada um deles. Mas no deserto, nós nos deparamos com muitas pessoas que se rebelaram contra Deus. Mas a cada ato de rebeldia, Deus mais uma vez se voltava para esse povo e perdoava os seus pecados. Deus não queria destruí-los. Deus, na verdade, os chamou para um propósito específico. Deus queria que esse povo representasse o seu nome nessa terra. Deus queria que esse povo anunciasse do Evangelho para todo mundo. Mas quanto mais Deus lhes dava oportunidade, se rebelavam contra Deus, mas sempre Deus encontrava uma forma de oferecer a graça, de oferecer o perdão e dar uma nova chance. Fica muito evidente para nós um fato na palavra de Deus nessa manhã. O Deus que nós servimos é um Deus da segunda chance, é o Deus da graça, é o Deus do amor, mas jamais devemos nos esquecer que, embora seja o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus que servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro. Um dia sua graça chegará a um ponto final. Um dia ele irá fazer justiça por todos aqueles que estão aqui nessa terra. O capítulo 94 do livro de Salmo, que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista faz um apelo para Deus, para que Deus possa fazer justiça, para que ele possa destruir os ímpios, para aqueles que não se voltaram ao Senhor, não reconheceram como sendo o Senhor da sua vida, por amor dos fiéis, por amor daqueles que receberam, por aqueles que são devotos a Ele, Ele deve destruir todos aqueles que vivem rebeldia contra o Senhor e contra o povo do Senhor também. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, que é o nosso Deus, é um Deus justo, Ele é um Deus íntegro, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas Ele sempre irá agir com justiça. Ele tolera atos de injustiça por um tempo, mas nunca para sempre. É por isso que Ele mesmo estabeleceu um dia, para que Ele possa colocar um ponto final na história do pecado e de toda a injustiça. Será Ele mesmo, e com os seus lábios Ele irá dizer: não mais pecado, não mais injustiça, não mais sofrimento, não mais morte, e todos aqueles que Lhe receberam viverão com Ele por toda a eternidade. As três classes mais sofridas no Oriente no período de Jesus eram a viúva, os estrangeiros e os órfãos.
Mas o salmista, ele apela para que Deus possa fazer justiça em prol dessas pessoas, porque as leis daquele período favoreciam essas classes de pessoas. Eles não deveriam passar necessidade, eles não deveriam morrer de fome. As próprias leis estabelecidas e deixadas por Deus provinham e amparavam essas classes de pessoas, mas os ricos da época não queriam cumprir essas leis e os juízes eram comprados por esses ricos e os pobres padeciam de fome ao ponto de perder as suas vidas. Mas o salmista se volta para Deus, clamando a Ele, para que Ele possa fazer justiça, destruir os ímpios e dar salvação àqueles que de fato merecem. Alguém em dado momento pode imaginar que os olhos do Senhor não estão vendo esses atos de injustiças, mas Ele vê. Ele consegue ver todas as coisas. O versículo 7 nos deixa bem claro que os olhos do Senhor estão sobre essa terra, sobre os bons e sobre os ruins, sobre os justos e sobre os injustos, aqueles que amaram a Deus e aqueles que deram as costas para o Senhor. O grande diferencial dessas classes é que Ele mesmo um dia virá aqui a essa terra fazer justiça com as suas próprias mãos. Será Ele mesmo que irá separar uma classe da outra. Aqueles que fizeram justiça e que amaram a Deus receberão a salvação, mas aqueles que menosprezaram as orientações do Senhor serão destruídos eternamente. O Deus que nós servimos, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos conhecemos a nós mesmos. É Ele que um dia irá fazer justiça sobre todas as obras que nós praticamos nesse mundo. Feliz é a pessoa que aceita as orientações divinas. Feliz é aquele que aprende da lei e da palavra do Senhor e coloca em prática na sua vida. Sobre esse, a justiça do Senhor não irá cair. A justiça de Deus irá cair sobre aqueles que menosprezaram a lei do Senhor e as orientações do Senhor. Esses terão sentença e serão julgados eternamente. Deus sempre irá se manifestar na vida daqueles que se colocam ao seu lado. Deus sempre cumprirá com a sua palavra quando Ele diz: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Essa palavra serve para aqueles que vivem uma vida fiel ao Senhor, que amaram ao Senhor, que escolheram fazer a sua vontade. Mas aqueles que optaram em seguir o seu próprio destino, a sua própria vida, estarão destruídos, perderão a sua vida e receberão os flagelos do Senhor. Todo rei que se assentava no trono de Israel, ele tinha que ter plena consciência. Ele era um representante de Deus, ele era chamado por Deus para exercer a sua influência, para salvar pessoas e levar pessoas a entender o plano da salvação em Jesus Cristo e amar a Deus. Se porventura o rei usasse a sua autoridade para fazer injustiça, esse mesmo rei seria julgado pelo Senhor. Os flagelos do Senhor iriam cair sobre a sua vida e sobre a sua família, e Deus tiraria o seu trono das suas mãos. Mas aqueles que amavam ao Senhor, mas aqueles que usavam a sua influência para abençoar outras vidas e fazer justiça, Deus sempre fortalecia o seu reino e as suas ações para que ele pudesse abençoar outras pessoas. Este é o chamado do Salmo 94 para todas as classes de pessoas, desde o mais simples, mais humilde, até o rei, e todos aqueles que viviam nesse período deveriam se submeter à vontade de Deus e ao julgamento do Senhor. Todos aqueles que vivem nessa terra precisam entender uma coisa: cada um de nós iremos colher no final da nossa vida, no julgamento do nosso Deus, o que nós plantamos. Se plantamos justiça, iremos colher justiça. Se plantamos injustiça, também iremos colher injustiça. Jamais alguém poderá plantar um fruto e colher um outro fruto. Sempre nós iremos colher aquilo que nós plantamos. É por isso que hoje, nesse momento, nessa hora, é necessário refletirmos a maneira como nós temos vivido. Porque no final das contas, o que irá de fato somar, o que de fato irá valer para cada um de nós é a maneira como nós vivemos diante do nosso Deus. O Deus que nós servimos conhece e sabe todas as coisas. Ele esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos. Antes que nós possamos agir, Ele já sabe das intenções do nosso coração. Nós não temos como esconder desse Deus a nossa vida, ou as nossas ações, ou os nossos pensamentos.
Se porventura imaginamos que dentro do nosso coração está reservado embaixo de 7 chaves e ele não irá esquadrinhar o nosso coração, é um engano pensar dessa forma. Por isso que se com a nossa boca nós professamos alguma coisa, mas dentro do nosso coração está reservado algum outro tipo de sentimento, Deus não irá julgar as nossas palavras, mas Deus irá julgar o nosso coração, que está cheio de maldade, cheio de rancor, cheio de injustiça, e um dia todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações serão colocadas diante de todos aqueles que estarão de pé diante do tribunal do nosso Deus. Hoje nós somos chamados, homens e mulheres, jovens e crianças, a aprender da palavra do Senhor, a estudar as Santas Escrituras, porque ela nos instrui, ela nos ensina, elas nos tornam homens e mulheres mais sábias para o reino de Deus. A partir da palavra de Deus, nós passamos a viver uma vida mais justa, uma vida mais íntegra. O nosso testemunho acaba levando outras pessoas a entender o plano da salvação. É por isso que a cada dia nós somos chamados a estudar um capítulo da palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que lê ou aquele que ouve as Santas Escrituras. Esses se tornam mais sábios, esses se tornam mais justos, esses se tornam mais íntegros e diante de Deus serão considerados como sendo filhos adotivos do Senhor para viver com Ele por toda a eternidade. Nessa manhã, convido você a reafirmar com Deus o teu compromisso de a cada dia amá-lo cada vez mais, servir as suas palavras e vivendo dessa forma, tenha certeza que nós teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nos submetemos à tua vontade. Por favor, Senhor, guarda o nosso coração, nos dê a graça e a alegria de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.